Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Depende do momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, né? Talvez até mesmo boa madrugada. Eu vim aqui para poder mostrar um pouquinho para vocês de um projeto pessoal que eu e Bex estávamos fazendo, que basicamente é uma plataforma no Streamlit para apoio a estudos e investimentos de criptomoeda. A gente chamou essa plataforma aqui de Gastor, um apelido bem interessante, e essencialmente o que ela faz, né? Ela ajuda a gente a aplicar e testar estratégias dentro desse mercado de cripto. Um pouquinho das funcionalidades dela. Aqui nesse menuzinho lateral, nessa sidebar, a gente já tem alguns parâmetros para poder ajustar, como um saldo inicial, um capital a ser investido. A gente pode alterar, mexer aqui, colocar. O valor está em dólar. Aqui a gente consegue colocar, a gente tem Sol, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, dentre outras. E aqui a gente mexe no período histórico que a gente quer pegar dessas moedas para conseguir enxergar e até mesmo backtestar. Um pouquinho mais para baixo a gente tem aqui no portfólio qual que é o saldo disponível, pensando aqui em dólar, qual que é a posição, ou seja, a quantidade de moedas disponíveis, e o valor total entre posições e dólar. Eu vou carregar aqui pra gente um período de 90 dias que está default para moeda Sols Sols não, para moeda Sol com um capital aqui de 10 mil dólares. Tô carregando aqui os dados, ele carrega bem rapidinho. Só porque eu falei tá demorando um pouco mais, mas tá aqui. Ele traz o preço atual, né, da moeda aqui pra gente. Atual, subentenda-se que é desse candle do dia 14 de 12 de 2025, meia-noite. Ele traz uma atualização de candle aqui pra gente de hora em hora. Para ficar um pouquinho mais fácil de ver, eu vou dar um zoom out aqui, que a gente tem essa parte do zoom mostrando a quantidade de candles e a gente consegue dar uma olhada na variação de preço de sol durante esse período aqui que a gente está considerando. Vou voltar aqui para 200 para ficar um pouquinho melhor a visualização e aqui a gente consegue fazer a navegação dos períodos e essa navegação ela é feita com essa linhazinha tracejada amarela, trazendo aqui para gente qual que é o momento, qual que é o preço ali da moeda, da coin em si, né? Então fica fácil para a gente poder navegar. O que dá para a gente fazer além de enxergar a variação de preço e alguns outros dados aqui, como RSI e MACD da moeda? A gente consegue executar aqui uma simulação de compra e venda dessas moedas. A gente estipula aqui um valor para compra, né, em dólar, ou que seja relativo ao nosso percentual de saldo. A gente pode fazer essa alteração. E quando a gente tiver moedas aqui, a gente consegue executar a venda delas pela quantidade de moedas ou pelo percentual de moedas que eu tenho ali. Vou pegar um exemplo para vocês, vou voltar aqui algumas posições. Na posição 1346, que foi no dia 10 do 11 de 2025, às 3 horas da manhã, o preço era 168 dólares e 12 centavos. Eu vou executar aqui uma ação de compra de 100 dólares dessa moeda da Sol. Toda vez que eu executar, seja uma compra ou seja uma venda, ele vai trazer essa operação aqui para uma tabela aqui embaixo, trazendo qual a quantidade de moedas, qual que era o preço naquele momento e o valor que eu gastei e qual que é a label, ou seja, eu fiz essa ação manual. Aqui, agora, eu posso ir para frente na posição, né, do preço dessa moeda e ele vai mostrando aqui para a gente também como que ela se posiciona em relação ao anterior. Vamos supor aqui que em dado momento, passou algumas horas, aí eu vou efetuar agora uma ação de venda. Eu executo aqui a ação de venda relativa às moedas que eu comprei e aí eu consigo ter um saldo a partir disso. É mostrado aqui do lado pra gente o saldo disponível que a gente tem agora, né? Agora não tenho mais nenhum sol porque tecnicamente eu vendi. E eu consegui um pequeno lucrinho aqui de 30 cents, porque aqui também já está aplicando as devidas taxas para a gente poder ter um cenário mais realista. E a gente consegue fazer essas marcações e entender como que se comportaria o mercado de acordo com compras e vendas que fizéssemos. Aqui a gente só tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem uma visão privilegiada do futuro. Então sempre vale aquele exercício mental. Putz,
se eu realmente tivesse aqui com essa posição e só conseguisse ver dessa linha para trás, será que eu compraria ou será que eu venderia? Isso aqui é muito importante para uma das próximas etapas. Mas, dito isso, eu consigo limpar essa tabela aqui de detalhes de transações, para ficar mais fácil fazer outros experimentos, né? E uma parte muito importante, aqui em cima a gente tem umas abas de navegação e a gente tem o laboratório de estratégia. No laboratório de estratégia, a gente tem aqui um conjunto de estratégias que já são sólidas, didáticas, bem definidas para transações com criptomoeda. E aqui a gente tem o tamanho da posição, ou seja, o percentual do nosso capital que a gente quer investir propriamente na cripto. A gente tem algumas opções aqui que a gente força que, se ele não tinha vendido até o final do período, ele vende para deixar tudo em dólar, e aqui para substituir os trades existentes, se já tiverem trades naquela tabelinha de trading que a gente tinha deixado. Se a gente desmarcar, ele acumula, e aí a gente não vai ver a estratégia pura por si só. Mas, vamos lá, vou selecionar aqui uma estratégia, eu vou pegar uma estratégia de reversão. Especificamente essa estratégia, ela utiliza o índice de força relativa, né, que é o RSI, que inclusive é um indicador que tem lá em trading, e a gente consegue ajustar os parâmetros aqui, e tem uma breve explicação da estratégia também para poder ajudar de uma forma didática. Quando a gente clica aqui em aplicar estratégia, lembrando, você pode ajustar esse parâmetro de acordo com o que for mais cabível, mas aqui a gente aplicou, ele trouxe que foram executadas 54 operações. Se a gente voltar aqui para a aba de Trading, a gente consegue ver nesse gráfico algumas setinhas indicando compra e venda dessas ações ao longo de todo o gráfico aqui que a gente tem, né, do candle. E a gente tem a tabelinha que está indicando todas as transações de trades que foram feitas entre compras e vendas. Então a gente consegue acompanhar qual que foi a data, qual que era o horário, qual que era o preço da moeda naquele momento, a quantidade de moedas negociadas, né? O jeito que eu estruturei aqui, essencialmente, se ele faz uma ação de compra, ele faz uma ação de venda da mesma quantidade de moedas, para que ele sempre consiga converter tudo para dólar. Ele não segura a posição da moeda, né? E aqui a gente tem uma abinha de resultados. Essa aba é bem interessante, ela traz pra gente alguns pontos legais. Lembrando que eu peguei aqui um período de cerca de 90 dias. Nesse período de cerca de 90 dias, a gente está dizendo que com essa estratégia, com a moeda Sol, se ela fosse aplicada à risca, a gente teria aqui um ganho de patrimônio final de 3,71%, quase 4%, né, um pouquinho mais de 1% ali por mês. Aí ele traz o lucro ou prejuízo líquido que a gente tem, aqui está trazendo em dólar. Ele tem uma taxa de acerto, que é bem interessante. Ele tem a perda máxima que a gente tem, que é o Max Drawdown. O valor investido inicialmente, quantas operações foram feitas. Ele tem aqui o Profit Factor, que isso aqui vale a pena estudar. Ele tem o Drawdown atual e o Max Loss diário, né? O Max Loss diário, aliás. Ele mostra pra gente o quanto que a gente perdeu ali no máximo em um dia. E ele traz a evolução do patrimônio pra gente, como que ele se comportou aqui ao longo do período. E aí, passando o mouse, a gente consegue ver até qual data que ele foi, como foi que ele aumentou ou diminuiu. Inclusive a perda que teve aqui percentual. É bem legal que dá pra ver em quais períodos foram melhores ou piores. E aqui tem uma parte muito interessante, ele traz qual que é a média por trade de ganho, né? Quais foram os melhores trades, os piores trades. Dá pra ver que o pior trade aqui, ele é praticamente o dobro do melhor trade. A gente teve 27 compras e 27 vendas, como eu falei, ele faz o casamento. E tem um outro ponto muito legal aqui, que eu faço uma comparação com o FTMO Challenger. Qual que é essa ideia, né? O FTMO é uma prop firm, que são empresas que que disponibilizam capital de investimento para traders mediante eles passarem em um desafio, e esse desafio você tem que pagar uma taxa para participar. Essa é uma das empresas mais confiáveis que tem nesse sentido. E para você poder passar no teste, você precisa conseguir ter um lucro ali de 10%. Eles não colocam um período definido para você atingir esse lucro, mas fora você atingir nesse período um lucro de 10%, o máximo de drawdown que você pode ter é de menos 10%. Aí aqui dá para ver que essa estratégia que a gente aplicou, ela não passaria, porque o máximo de drawdown que a gente teve foi de 12%.
e o limite de loss diário que a gente poderia ter seria 5%, aqui a gente passou com folga, né? E eles também estipulam um mínimo de dias onde você poderia alcançar essa meta de 10%, que seria um mínimo de 4 dias. Isso aqui é legal, porque se alguém tiver interesse de participar de um Challenger, seja da FTMO ou de outra própria firme, é legal para ver como que a estratégia aplicada poderia se comportar aqui. E aí aqui tem um gráfico de radar que ajuda a enxergar um pouquinho melhor e uma explicação aqui das regras em si, como que elas funcionam, juntamente com a referência, que é só entrar no site da FTMO que dá para dar uma olhadinha. Mas um outro ponto muito interessante. Como deu para ver, a gente consegue marcar aqui operações manuais de compra e venda, propriamente falando, da moeda. E a gente tem uma aba chamada ML Studio, ML aqui de Machine Learning Studio. E o que a gente pode fazer aqui nessa aba? Nessa aba a gente pode treinar um modelo para tentar aprender com as transações que nós fizemos. Nesse caso aqui a gente teve 54 transações, 54 não, 50 já esqueci quantas, tá, gente? É só a gente vir aqui na colinha, esse é o lado bom do resultado, 54 transações mesmo. Então, a gente teve 54 transações, e essas 54 transações vão ser utilizadas, junto com momentos ociosos, que a gente não fez nada, para poder treinar um modelo de Machine Learning para tentar entender a nossa estratégia. Aqui a gente pode escolher qual que é o algoritmo que a gente vai utilizar, Random Forest, XGBoost, LightIBM, Logistic Regression, Gradient Boosting. E aí, escolhido o modelo, ele também tem as features que a gente pode utilizar, essas variáveis, né, para poder tornar o modelo melhor. A gente consegue fazer uma análise de features aqui desse lado, a gente pode gerar um heatmap, mostrando aqui a questão da correlação entre elas, para a gente conseguir escolher, tirar features aqui, né? Ou até mesmo acrescentar. E aqui a gente inicia, de fato, o treinamento. Esse treinamento ele mostra para a gente como que ficou a nossa taxa de win rate, o profit factor, e quantos trades foram simulados com o modelo. E aí a gente tem um backtest, caso a gente queira fazer aqui, que ele vai ter um stop loss, né, para poder ter uma segurança ali. E esse backtest tem uma coisa super interessante. Esse backtest com a validação, ele é out of time, ou seja, o período que está sendo utilizado aqui não foi utilizado no treino do modelo, para a gente conseguir ver como que ele performaria, tentando capturar matematicamente o que a gente fez ali, né, com o modelo escolhido. Exemplo. Com as transações ali que a gente fez, utilizando aquela estratégia da reversão, na hora que a gente aplicou aqui o backtest com o modelinho do Random Forest, ele não conseguiu capturar bem o que a gente fez, e no período de backtest a gente teria aqui um prejuízo de 45% e 38 trades. Então, aqui a gente consegue tirar uma prova real também, se as nossas estratégias, inclusive, podem ser mais efetivas ou menos efetivas do que estratégias já consolidadas aqui que a gente tem. Esse é um projeto em desenvolvimento, ele tem bastante coisa para poder melhorar, inclusive a gente tem um plano aqui de colocar um construtor de estratégias para poder tornar mais fácil acrescentar a própria estratégia, testar ela, sem precisar colocar transação por transação para testar um modelo, né? E o outro ponto é que ele não está atuando aqui de fato com juros compostos, né? Ele sempre vai pegar aquele valor do investimento inicial para poder investir ou reinvestir, sem considerar os juros ganhos ali ao longo do procedimento. Claro que se o valor for menor, ele pega o valor menor, mas ele não ultrapassa o valor colocado aqui no tamanho da posição. Então, tem grande espaço aqui para melhoria, mas é para apresentar um pouquinho para vocês esse projeto que é o Gastor. A ideia dele é servir como uma ferramenta de estudo para quem quiser e se interessar por esse mercado de trading, e também quem se interessar por inteligência artificial, quiser testar aqui essa parte de machine learning, ou até mesmo quiser testar só essa parte aqui de construir estratégias, brincar um pouco com estatística de um jeito um pouco mais prático, com dados reais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, eu estou deixando o link do GitHub, vocês podem clonar o repositório, vocês podem contribuir, podem modificar o robô, tornar ele mais adequado para a aplicação que vocês querem fazer. E é isso, gente. Obrigado!